Tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans. Aqui é um vídeo para você do canal que está criando este hábito bom, não é? De compartilhar. O nosso alcance tem aumentado bastante. Eu sou muito grato a você. Comentar, curtir para ampliar o alcance, aumentar o engajamento com as publicações do canal. Muito obrigado pelo apoio e também eu quero, sem citar nomes, mas eu quero agradecer a você que tem, de alguma maneira, ajudado a fortalecer os nossos trabalhos aqui através do Pix que está na tela, contribuindo para que possamos aumentar em qualidade e também em volume de publicações aqui na nossa página no YouTube, tá bom? Hoje teve Conexão Angola, acabou agora, na verdade. A única coisa que eu fiz foi afrouxar um pouco aqui o paletó, porque ninguém merece, né? Eu comentei hoje as eleições de Moçambique, porque a televisão pública de Angola está no local, fazendo a cobertura total. São países irmãos, né, africanos, como também Moçambique e Angola são irmãos de Brasil, de Portugal, por causa da língua, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Somos irmãos através da lusofonia. Então, essa é muito importante, porque eu falei muito sobre a questão do preconceito contra não apenas Moçambique, mas diversos países que sofrem sempre no processo eleitoral críticas exageradas, desrespeitosas, e eu bati feio, especialmente aqui na Europa, já que eu estou aqui e sei das fragilidades do continente europeu, de muitos países que gostam muito de criticar e que não olham para o próprio rabo, né? Como diz aquela expressão popular, macaco não olha para o próprio rabo. Então, foi basicamente neste foco que eu fiz o meu comentário sobre a eleição de Moçambique, que está transcorrendo num processo tranquilo, processo eleitoral tranquilo, seguro, tranquilo, contagem dos votos agora, e a imprensa internacional com alguns infiltradozinhos ali, fazendo barulho, mas as coisas estão em ordem até aqui. Espero que não haja nenhum tipo de problema após o anúncio oficial dos resultados. Sobre Moçambique foi isso, e um pouco mais, obviamente, você vai acompanhar daqui a pouco nos cortes do Conexão Angola. E como tínhamos, para além de mim, o convidado de Moçambique e também o professor Almeida, que é quadro fixo do programa, ficamos sem tempo para comentar sobre Rússia. E aí eu vou começar comentando aqui sobre Rússia. A situação da Ucrânia assim, aquele paciente que está na UTI com morte cerebral ligada por aparelhos. Essa é a situação da Ucrânia. Se qualquer outra pessoa lhe disser qualquer outra coisa, está querendo lhe enganar, está fazendo propaganda. A situação da Ucrânia é tão crítica que Viktor Orbán, esta semana, humilhou os deputados no Parlamento Europeu, dando uma aula sobre o que é que está acontecendo com a Europa. Recomendo que vocês busquem, inclusive está no meu Twitter. E eu espero que a Amanda Rabuski possa compartilhar nos primeiros comentários que nós iremos fixar aqui alguns dos meus textos que eu vou mencionar aqui neste vídeo, que estão publicados no meu Telegram e também no Twitter, né? Não dá para confiar só em um agora, tem que publicar diversificando para que ninguém derrube as publicações. Então, a Ucrânia, a situação é essa, com aquela situação do furacão o Milton, né, que acabou virando uma espécie de brisa, né, comparado com o que prognosticaram que seria, né? Ficou bem aquém do poder de destruição que estava previsto. Joe Biden não viajou para um encontro que seria importante para a questão da Ucrânia, junto com outros países membros da OTAN, e a Ucrânia ficou ainda mais fragilizada. Por isso, eu considero assim, eu já sempre considerei uma guerra perdida para a Ucrânia e para a OTAN. Agora é saber como é que vai haver grandeza por parte dos ocidentais para reconhecer essa derrota diante dos russos. O outro tema não poderia deixar de ser o país genocida Israel, que mesmo com todo o repúdio mundial sobre tudo que vem praticando, até quadros das Nações Unidas e de tropas de paz, Netanyahu manda matar agora, impunemente. Né? Ao longo dessa semana, eu até questionei China, Rússia, o próprio Irã e até a Índia,
que são candidatos aí a novas potências nesta multipolaridade que se coloca, não é, em oposição à unipolaridade que está cada vez mais fragilizada, com os Estados Unidos perdendo petrodólar, graves problemas internos, enfim, tudo que já sabemos. É preciso, muito mais do que ser forte, parecer ser forte. E chegou a hora de China, Rússia, Irã e Índia darem um basta em Israel. Porque mesmo que Benjamin Netanyahu, com seu fanatismo religioso e todos os loucos que seguem ele, estarem cavando a própria sepultura, eu considero que os civis que estão sofrendo com isso não podem pagar este preço. É um preço muito amargo para o jogo da geopolítica. Israel já está inviabilizado como país, com a fuga da sua população, mais de 7 bilhões de dólares transferidos desde que começou o conflito. Intensificou, né? Porque esse conflito tem 8 décadas, mas a partir de 7 de outubro do ano passado, muita gente fugindo, muita gente buscando já alternativas para fugir de Israel, que inviabiliza Israel naquela pretensa existência de um Estado judeu. Porque todo mundo vai correr. Porque todo mundo que tem juízo sabe que essa conversa de que é povo escolhido que habita uma terra prometida, isso é coisa de sionista canalha que criou um Israel no pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, com o nome de Israel para confundir cristãos, não é? Porque a Bíblia menciona Israel como povo, como igreja e não como um país. E aí os canalhas fizeram isso de propósito, para haver essa confusão, e esses neopentecostais canalhas ficam enganando aí os incautos, que viram novos fanáticos religiosos, acreditando que esse Israel dos sionistas, que ajudaram Hitler a matar judeus na Segunda Guerra Mundial, é o Israel da Bíblia. Então você que é neopentecostal, antes de escrever bobagem nos comentários, que eu não aprovo, que eu não estou aqui para ficar publicando algo contra mim, olha só, se eu vou publicar algo contra mim, eu fazer um trabalho tão sério como esse. Eu recomendo que você leia direito a Bíblia, tá? E leia sobre o patrocínio dos sionistas ao exército de Hitler para matar judeus na Segunda Guerra Mundial, para você entender o que eu estou falando. Separe sionista de judeu para não falar bobagem por aí, tá bom? Então, eu também comentei esse tema, obviamente, com mais detalhes, e você vai ver também daqui a pouco nos cortes. Curta, comente, compartilhe, tá vendo? Eu tô ficando bem youtuber. E, se pode, contribua com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho aqui no nosso canal, que também, quando eu falo nosso, obviamente, você que está aqui acompanhando tem uma grande importância nisso. Vamos aqui agora acompanhar os cortes que foram feitos. E eu agradeço a você, Amanda Rabuski, por ter feito os cortes do programa Conexão Angola. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma Conexão Angola, mais uma vez feito a partir de Maputo, a capital de Moçambique, país que continua a dominar a atualidade internacional, pelo menos a nível do continente, tudo por conta das eleições gerais realizadas na última quarta-feira. Maputo está então a viver também em dia de intenso interesse, muito movimento, por conta de estarem ainda aqui na capital moçambicana os observadores internacionais que cá estiveram presentes para observar então estas eleições, e também a imprensa internacional que vai continuando a fazer a cobertura destas eleições. E é sobre este assunto que vamos continuar a falar e vai merecer destaque aqui no Conexão Angola. Desde logo, lembrar que este programa faz-se sempre mediante uma conexão aos nossos convidados. Muito boa noite, Wellington Calazans, jornalista e especialista em comunicação corporativa, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite ao professor Almeida Henriques, nosso colega aqui do Conexão Angola, o nosso convidado Helder Jauana, bem-vindo ao programa, e a você assistindo. É sempre um prazer estar aqui no Conexão Angola. Wellington, olhemos então para um pormenor aqui citado pelo Helder Jauana, que tem que ver com a necessidade da validação ou não dos observadores internacionais para considerar que determinada eleição, sobretudo no chamado terceiro mundo, merecem ou não a confiança do povo e da comunidade internacional.
Bom, David, isso decorre da mediocridade dos candidatos e partidos que concorrem. Isso é um absurdo, porque os Estados Unidos da América não permitem, por exemplo, que os observadores opinem sobre as eleições locais. E uma eleição em que nem sempre quem tem maioria vence, uma democracia altamente questionável. Todas as vezes que tem eleição em Angola, Moçambique, Brasil, Venezuela, outros países, a imprensa europeia em especial, mas não apenas, né? E eu estou falando da Europa porque eu estou aqui na Europa, se ocupa muito de falar sobre as regras, questionar as regras, de falar sobre os resultados, questionar os resultados, falar que não é democracia. Ora, eu moro aqui na Europa, o que é democracia na Europa? Não existe democracia aqui na Europa. É uma grande mentira, uma grande farsa. Então, o que acontece é que os partidos e candidatos que concorrem concordam com as regras propostas pela CNE. Isso em todos os lugares, né? No caso do Brasil, não é CNE, existe um tribunal específico, assim como na Finlândia, que é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Aliás, são os dois únicos países do planeta, se não me engano, que possuem esse tipo de tribunal, que eu acho também uma aberração. Mas vamos lá. A CNE apresenta, os partidos e candidatos aprovam e concorrem. Aí, no decorrer do processo, um partido ou um candidato começa a flertar com essa tentativa de sujar o nome do país e manchar o nome da própria política. É isso que está acontecendo. Aí criaram contagem paralela, que isso é um golpe. Contagem paralela não deve permitir que isso aconteça. Isso é um desafio à idoneidade do processo eleitoral do país. Então, já começa errando, aceitando esse tipo de aberração. Depois, observadores internacionais que chegam nos países parecendo aqueles antigos colonizadores que estão mandando no... para com isso. É o seguinte, quem perdeu, aceite o resultado, porque dói menos, para não ter o regresso de um processo que eu chamava, quando eu comentava em rádio aí em Angola, do processo de delacaminização, porque o Delacama, que Deus o tenha, né, só sabia fazer isso na vida, reclamar no pós-eleitoral. Ele ganhou a vida fazendo isso. E depois declarava que nada prestava, tumultuava e ficava naquela ilha que ele costumava criar com instabilidade aqui e ali, barganhando alguma coisa na vida. Não pode acontecer isso. Isso é um desrespeito ao país, à soberania de Moçambique, um país que está com grandes desafios, precisa, como o nosso convidado colocou, superar as questões imediatas do país e também não podemos permitir que a imprensa internacional fique falando aqui. Olha, eu vou ler aqui para o nosso público, David. Olha só a manchete da imprensa alemã em português, a Deutsche Welle. A soberania não reside no povo. Ué, isso é manchete de um outro país? Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Angela Merkel ficou 16 anos no poder. 16 anos no poder. Eu não vi ninguém de Moçambique dizer que era uma ditadura de Angela Merkel. Não vi ninguém de Angola falar isso. É uma falta de respeito. É preciso que respeite os países. Por isso que aconteceu o que aconteceu recentemente com a Venezuela. Tentaram dar um golpe Maduro e ele jogou, para fazer jus ao nome, duro. Não é? Então, eu creio, David, que esse processo eleitoral de Moçambique tenha transcorrido dentro da normalidade. Conversei com observadores, conversei com o pessoal da CNE de Angola, que participou, inclusive, da fase preparatória. Estava tudo dentro da conformidade. Então, não há razão para darmos atenção a esses idiotas que ficam aqui da Europa se sentindo mais importantes do que o africano, do que o sul-americano, do que de qualquer outro continente. Isso não existe e vamos parar de dar atenção a esses idiotas, porque eles só querem tumultuar um processo e desrespeitar os países. É isso, David. Wellington, olhamos aqui então para esta questão que tem que ver com o partido que se mostrava como opositor principal ter perdido terreno, muito terreno, mas também as opções, portanto, tanto o Podemos, que é um partido muito novo que surgiu nas últimas autárquicas, e o MDM não serem partidos com capilaridade nacional, o que reforça ainda mais o posicionamento da Frelimo. Exatamente, David. Levando em consideração também que o candidato que foi visto como o principal opositor da Frelimo, ele deriva da Renamo, o que significa, de qualquer maneira, um racha.
ainda que ele tenha levado muito mais vantagem, de acordo com os números publicados até aqui, já que a Renamo teve uma queda até surpreendente. Não é? Vemos aí, David, que existe sim uma ânsia por algum tipo de mudança, mas que os candidatos e partidos que são oposição a Frelimo não conseguiram ainda ter a compreensão da importância do trabalho para além dos grandes centros urbanos. Porque a força da Frelimo é exatamente aí, é que não está apenas nos centros urbanos, as áreas rurais, com uma exceção ou outra, por questão mesmo de bairrismo, não é? Como sabemos que existe em todos os lugares, essa área que é mais remota, mais periférica, vamos chamar assim, ainda é muito tradicional e mantém muita fidelidade ao partido que está no poder desde a independência do país. Então, David, essa mudança não pode ser uma mudança que seja aspirada por estrangeiros, né? No meu caso, no seu caso, do professor Almeida. Agora, que se realmente ela existe com grande força, ela tem que ser manifestada nas urnas, mas também é preciso que haja uma certa dedicação por parte da oposição de Moçambique para que faça um trabalho melhor. Não existe condição de ganhar uma eleição apenas na base do grito ou de preferência, deixe aquele órgão de imprensa ou um bom trabalho na internet. É preciso que haja um trabalho de despertar de consciências que seja diferente. Não estou aqui dizendo que é necessário que aconteça, estou apenas explicando tecnicamente. Então, David, eu acho que isso explica o que você perguntou. Não é? Nós vemos que uma Frelimo está mais organizada, tem aquilo que nós chamamos de capilaridade, e por isso já leva essa vantagem para qualquer eleição que participa, porque está no poder. E por mais que digam que é um partido que aparelhou o Estado, não é, o tempo conduz a isso é muito comum, não é, que aconteça nessas circunstâncias. Mas é possível que haja mudança, sim, desde que haja organização dos opositores, o que não está acontecendo há muito tempo em Moçambique. Wellington, olhamos agora para o Médio Oriente, a questão já tinha sido colocada e acresço a ela o facto de Espanha ter solicitado esclarecimentos a Israel sobre o ataque a bases da ONU no Líbano. Exatamente, David. De acordo com a própria imprensa de Israel, uma declaração feita, uma declaração conjunta, França, Itália e Espanha condenaram o ataque do exército de Israel aos soldados da UNIFIL, o que chamaram de violação do direito internacional. E isto reforça ainda mais aquela sensação de isolamento que Benjamin Netanyahu está construindo para Israel. Porque Israel hoje, David, agora já entrando na segunda questão, está reduzido a um Estado terrorista, liderado por um bando de fanáticos religiosos que acreditam fazer parte de um povo escolhido numa terra prometida. Atacar áreas civis, hospitais, campos de refugiados, creches, matar crianças, mulheres e idosos e divulgar que entre centenas de civis mortos havia um suposto quadro do Hamas ou do Hezbollah. Tem sido esta a narrativa genocida deste país que nasceu de um erro das Nações Unidas e agora matou esta mesma Nações Unidas na Palestina e sepulta no Líbano, tornando-a tão inútil quanto se tornou a sua antecessora, a Liga das Nações. Os últimos números revelam um aumento significativo na migração de colonos israelenses dos territórios ocupados desde o início da guerra de Gaza, e a transferência de dinheiro para o exterior a partir de Israel da população civil já ultrapassa 7 mil milhões ou 7 bilhões de dólares, todos preparando uma fuga. Os aeroportos que voltaram a ser abertos agora estão completamente tomados de pessoas com todos os voos de saída. Ou seja, Israel tem aí aparentes conquistas, mas apenas na imprensa. Depois de uma semana no Líbano, Israel
controla 800 metros na fronteira, numa área que antes não era habitada. Ele cercou de 5 a 10 casas nos arredores de Odaixa, que tem 200 metros de fronteira com o Líbano, uma fazenda e algumas casas a 600 metros da fronteira. Em nenhuma dessas vilas a IDF conseguiu entrar no centro da cidade, ficou sempre nas periferias e sofrendo diversas baixas. Outras cidades que a IDF tentou entrar, mas graças à resistência do Hezbollah não conseguiu, foram Kfar Kila, Blida, Aitorum, Laboné e Aita al-Shaab. Ou seja, tudo que Israel tentou por terra, como eu prognostiquei a semana passada, foi um fracasso. Além de perdas, muitas perdas humanas. Perdeu muitos soldados por terra, David. E o que é que Israel faz? Volta ao recurso do ataque aéreo em áreas civis, sob a alegação de que ali teria um ou outro quadro do Hezbollah e, enquanto isso, são mulheres, crianças e idosos as principais vítimas. Este é o cenário e o que Benjamin Netanyahu está conseguindo: inviabilizar Israel na região. É este o cenário do Médio Oriente que eu apresento ao nosso público. Pedir ao Wellington 30 segundos para deixar o seu positivo ou negativo. David, positivo é o processo eleitoral de Moçambique sendo conduzido, contrariando os prognósticos daqueles que possuem o complexo de colonizadores, né? E espero que seja assim até o anúncio final dos resultados e a aceitação dos mesmos. Esse é o positivo. O negativo é ainda termos que tolerar as mentiras de Israel, ampliando o genocídio na região, mas fadado, como falei há pouco, felizmente, a sua extinção. A ambos, o nosso muito obrigado pela presença. Você assistiu agora aos cortes do programa Conexão Angola. Como falei, foi um programa que deu bastante ênfase às eleições de Moçambique e não tive tempo de comentar Rússia, mas fiz isso com exclusividade para você aqui do canal, e comentei também Israel e reforcei também aqui nesse comentário extra para você que é seguidor do nosso canal, tá bom? Curta, comente, compartilhe e, se pode, ajude com o Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos para você. Um grande abraço e na terça-feira pela manhã, às 7 da manhã, tem mais conteúdos, o conteúdo dos comentários do Hora 10, edição da noite, onde eu irei fazer comentários sobre a atualidade internacional. Bom fim de semana, abraço para você, até lá.